Graças a paz, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para nós estarmos orando, iniciando assim o nosso culto. Quero que você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram da nossa igreja, sinta-se também abençoado em compartilhar esse momento da palavra de Deus, onde nós estamos aqui para cultuar aquele que é digno de honra, glória e de louvor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais um dia, pelas Tuas misericórdias que se renovam todos os dias nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer por esta semana que se passou, Te agradecer, Pai, por esta semana que se inicia. Queremos iniciarmos, Deus, diante da Tua presença. Queremos, Deus, Te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor venha endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Que nós possamos procurar fazer a Tua vontade todos os dias, porque sabemos que ela é a melhor para nós. Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida que se faz presente aqui no templo, como também aqueles que estão nos acompanhando em casa, pelas redes sociais, que as Tuas bênçãos sejam estendidas pelo Teu povo, Pai. Consagramos este culto diante do Teu altar, repreendemos tudo aquilo que for contrário à Tua vontade, porque tudo que será feito aqui, Senhor, será para engrandecimento do Teu nome. Usa, Senhor, cada um. Usa-nos, ó Deus, para que nós possamos ser bênção nessa noite, instrumentos, ó Pai, usados por Ti. Fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha poder para ministrar nas nossas vidas, tenha liberdade para nos direcionar, para falar no profundo do nosso eu. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Não permita, Deus, que nós possamos iniciarmos o culto e terminarmos da mesma forma, mas que nós possamos, Senhor Jesus, sermos preenchidos totalmente pelo Teu amor, pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 121. Salmo de número 121. Amém? A palavra do Senhor nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. E nós queremos iniciar este culto dizendo que Deus, Ele é o nosso guarda fiel. Ele quem guarda as nossas vidas, é Ele quem está conosco a todo momento. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão do Senhor. Então, que você possa, nesse momento, elevar os seus olhos, né, e saber que o seu socorro vem de Deus. É muito bom nós sabermos que quando nós precisamos de socorro, quando nós precisamos de auxílio, de ajuda, nós sabemos a quem recorrer. Muitas vezes nós recorremos a tantas coisas e esquecemos do principal, de recorrer a Deus. Porque Ele é o nosso guarda fiel. Ele não dorme, Ele não se descuida. A palavra dele nos diz que Ele nos protege, que o sol não nos prejudicará de dia, a lua de noite. E o Senhor, Ele nos protege de todo o mal. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor não nos protege de algumas coisas, mas o salmista nos diz que o Senhor nos protege de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Então eu sei que em meio a isso, tudo que nós estamos vivendo, muitas vezes estamos vivendo receiosos, mas eu quero que você tenha uma certeza no seu coração que Deus, Ele protege a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, depositarmos a nossa confiança nesse Deus que é fiel, que nos guarda e que nos cuida. Amém? Amém, glória a Deus.
nesse momento a gente possa estar meditando que o nosso Deus é um Deus de impossível. E não importa as circunstâncias, as dificuldades, Ele vai agir sobre você. Então você possa estar adorando a Ele agora, louvando e meditando nesse louvor. E vendo que realmente pode acontecer isso. Deus é fiel. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o lado e ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. Então dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Jesus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Te ouve. Escuta as suas orações. Ele vai te atender. Deus, o impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia. Deus pode fazer infinitamente mais. Que você confie nessa palavra. Não importa situações difíceis. Amém. 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 Glória a Deus. Que nós possamos sempre ter a nossa confiança voltada em Deus.
hoje, né, dia 6 de setembro. Setembro sempre é o mês em qual nós abrimos, né, inauguramos a campanha de missões nacionais. Esse ano, um ano atípico, um ano onde nós não temos como fazer tantas coisas, mas nós sabemos que a obra missionária, ela não para. E a partir de hoje nós vamos estar fazendo a abertura da campanha de missões nacionais. E queria convidar a promotora de missões, a irmã Luana. Ela vai estar trazendo o tema da campanha desse ano, ela vai estar falando sobre o versículo-chave, como também os pedidos de oração. Então, todos os momentos, a partir de hoje, da abertura da campanha, nós vamos ter o momento missionário, onde nós estamos orando e onde a igreja também vai se propor a um alvo para alcançar. Oi, graça e paz, irmãos, aqueles que estão presentes e os que estão nos acompanhando de casa. Como a irmã Cíntia disse, né, é mais uma campanha de missões nacionais. E em resumo a isso, Missões Nacionais é um projeto que alcança pessoas que estão em um contexto de vulnerabilidade social, né? E nesse campo precisa de pessoas que denominamos missionários. Então, com essa campanha de missões nacionais, tanto leva-se o alimento espiritual como o físico, né? A proposta é levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam, que necessitam e não conhecem, e levar também o alimento físico e espiritual. Em Mateus 28, 19, Deus nos manda, diz assim: portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele nos deixou esse propósito de ir e fazer discípulos. E não é só você sair do lugar que você está em outro país, não, você pode, no seu lugar, você está fazendo discípulos, abençoando essas pessoas através de doações, inúmeras formas. E nesse chamado, né, de missões nacionais, nós enfrentamos muitas dificuldades, sim, né? Mas o Senhor tem nos dado o suporte diário. E eu louvo a Deus por isso. E o nosso tema desse ano a divisa encontra-se em 1 João 4,19, que diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o precioso amor de Deus, Ele nos impulsiona a amar o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas com a forma de gratidão e retribuição a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, porque Ele nos amou primeiro. Então, porque Ele nos amou primeiro, nós devemos amar as outras pessoas, contribuir. É uma forma de demonstração do amor de Deus para com as outras pessoas. Porque Ele nos amou, nós devemos multiplicar discípulos de Cristo, né? Levando esse amor aos 4 cantos do país. Então essa é a nossa missão, é levar a palavra de Deus. E nós devemos orar para aqueles que ainda não conhecem o extraordinário amor de Deus, que eles sejam alcançados por Ele, né? E quem precisa ser amado? Você já se perguntou quem precisa ser amado? Todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, manifestado através do envio de Jesus Cristo à humanidade, que é o caminho para a verdadeira transformação de vida. Então, nós não devemos medir esforços para ajudar a tirar pessoas do mundo das drogas, a tantos contextos de vulnerabilidades sociais que nós temos em nosso país. E nós, como Igreja do Senhor, somos agentes de transformação na vida do outro. Então Deus, Ele nos impulsiona
a amar o outro. Não de forma obrigada, mas de todo o coração, assim como Ele nos amou. Vou estar lendo um testemunho de um rapaz que foi alcançado pelo projeto de missões nacionais. Desculpa. Vamos lá. É na adolescência que se estabelecem hábitos que serão levados para a vida adulta. No Brasil, 72% dos óbitos são provocados por doenças crônicas diretamente relacionadas a hábitos não saudáveis. Quanto mais cedo o jovem começa a consumir drogas, pior será o dano no futuro, com mais riscos de desenvolvimento de doenças hepáticas e alterações psiquiátricas, além de outros problemas graves como a dependência química. Dados como esses, que podem parecer distantes de nossas igrejas, revelam a realidade de vida de milhares de brasileiros que recebemos nas unidades da Cristolândia. Porque a droga não destrói apenas o indivíduo, mas também a família e a sociedade. Alexander Azevedo, de 45 anos, aos 12 anos ele já consumia bebida alcoólica junto aos familiares e aos 15 anos maconha. Desta para o crack, o caminho foi rápido e quando se deu conta, Alex estava no meio da maior cracolândia do mundo em São Paulo, que se chama, no caso, a Cracolândia, né? Mendigando por comida e cada vez mais dependente das drogas. Alexander viveu dias de muita angústia e aflição, como andarilho pelas ruas de São Paulo, até encontrar a Cristolândia. Lá, ele foi apresentado ao irresistível amor de Deus, que o levou a compreender seu valor como filho e a receber a esperança de uma nova vida totalmente livre de vícios pelo poder de Jesus Cristo. E por causa de histórias como a de Alexander e de tantos outros que vimos a necessidade de fundar a Cristolândia Criança e o Projeto Viver. É mais um projeto social, né, das missões nacionais. Por essa necessidade de cada vez jovens, adolescentes estão ingressando no mundo das drogas, dos vícios, é que eles, né, vendo essa necessidade de criar uma Cristolândia que atendesse a crianças e adolescentes como forma de prevenção, né, para que eles não viessem aí para a Cracolândia de São Paulo, que eu creio que muitos já devem ter visto na televisão o quanto é triste aquele ambiente, aquele contexto, né? E quantas pessoas têm sido alcançadas e retiradas daquele meio, para a glória de Deus. Como a Cristolândia Criança, é possível o tratamento de dependentes químicos menores de idade. No Viver, difundido em diversos estados, através de igrejas e parceiros, atuamos com o programa socioassistencial que visa o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio da convivência e do fortalecimento de vínculos e do discipulado cristão, trabalhando na prevenção ao uso das drogas, do bullying, depressão, suicídio e exploração e violência sexual. Atualmente, para a glória de Deus, Alexandre é missionário em formação e compartilha o grande amor de Deus com centenas de usuários de drogas que passam diariamente pela missão Cristolândia em São Paulo. Glória a Deus por isso. Irmãos, olhe, com o projeto de missões nacionais, na Cristolândia, nós distribuímos 1.251.117 refeições durante o período em 2019. 1 milhão, vocês têm ideia do quanto nós temos abençoado pessoas? Agora, em 2020, até o final de abril, 358.639 refeições. Para a glória de Deus. Olha como nós somos agentes de transformações, mesmo de longe. Mesmo nós estando de longe. Olha, segundo um estudo, 55,5% dos estudantes já experimentaram bebidas alcoólicas. Olha só a urgência de se criar uma Cristolândia Criança. 9% dos jovens já usaram drogas ilícitas. 43,8% dos adolescentes consumiram álcool pela primeira vez em festas. Prática dos estudantes 30 dias antes da pesquisa. 4,2% usaram drogas ilícitas.
4,1% fumaram maconha e 5,5% fumaram crack. Eis a urgência da Igreja do Senhor se organizar em amor para levar a palavra de Deus, que ela é transformação. Ela transforma, ela muda a vida de pessoas. E aqui está o testemunho de Alex, né, um jovem que de um contexto de vulnerabilidade social totalmente triste, né, vivendo, sendo escravizado pelo diabo, ele recebeu Jesus. Ele conheceu através de pessoas, de missionários, que estavam dando, né, o amor de Jesus através da sua palavra. E ele foi transformado. E assim Deus quer nos usar nesse tempo. Ser agentes de transformação. E nessa noite, nós vamos estar orando, no pedido de oração. Só um instante. Nessa noite, nós vamos estar orando para que o amor de Deus nos encoraje a orar mais intensamente. O poder da oração muda tudo. Há um poder muito grande na oração, e como igreja do Senhor, nós temos que orarmos. Primeiramente, é o primeiro passo a se fazer, orar. E depois é ter atitude. E trabalhar para que o nosso alvo seja alcançado. Então, nessa noite, convido os irmãos para se colocarem de pé, para estarmos orando, para que Deus nos encoraje a orar mais intensamente. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença, Deus, em mais um domingo. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já permitiu que nós vivenciássemos ao longo desse dia, Pai. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pelo momento missionário. Eu Te peço, Deus, que o Senhor coloque nos corações nessa noite o desejo de fazer missões, para que as vidas possam ser alcançadas, para que o Teu Evangelho seja propagado, proclamado a todos aqueles que necessitam, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de alimentos físicos, alimento espiritual. Nós sabemos que a Tua palavra, ela liberta, ela transforma, ela muda qualquer contexto social, que em Ti, Jesus, que há salvação, que em Ti, Pai, que há transformação. Pai, eu oro para que a Tua igreja, Pai, se levante nesse momento em oração. Oração, Jesus, tendo o desejo, Pai, de Te servir, de anunciar o Teu reino, Pai, de proclamar para todos, Jesus, aqueles que não conhecem o Senhor. Que a igreja se una, Jesus, em uma só voz, Pai, para que mesmo num tempo atípico de todos os outros, nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus, é o Deus que age ao nosso favor, e é o Deus que está sempre presente, Jesus, a nos auxiliar, a nos ajudar, a nos conduzir, a fazer sempre o melhor, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, no decorrer dessa campanha 2020, Pai, que nós possamos superar, Pai, o alvo, Jesus, que a gente possa, Jesus, que Deus, o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa tocar nos corações, para aquelas pessoas virem, Jesus, a queimar por missões, a reconhecer, Pai, que nós estamos aqui porque pessoas se dispõem, Jesus, a levar a Tua palavra, a proclamar a Tua palavra, que nós estamos num campo missionário. Foi aqui que o Senhor trouxe vidas, foi aqui que houve transformações de vida, Jesus, e assim o Senhor quer fazer nos 4 campos, Jesus, desse país, Jesus. Venha, Deus, ser o nosso auxiliador, Jesus, durante essa campanha de missões, Jesus. Nos orienta, Jesus, a fazer de acordo com a Tua vontade. E mobiliza, Jesus, a igreja do Feliz Açul a ter um coração missionário, Deus. Um coração disposto, Jesus, a levar, Jesus, a ser agentes de transformação na vida das pessoas, Jesus. Essa é a minha oração, Jesus, que não sejam só promotoras de missões que se engajem, mas que toda a igreja, Jesus, esteja conosco, meu Pai, querendo sim, meu Pai,
ser agentes de transformação, Jesus, para aquelas vidas que estão perdidas e que necessitam muitas vezes de uma palavra. E tem se levantado pessoas, Jesus, para cumprir o teu ID. E eu creio, Jesus, que muito mais o Senhor fará. E que nós viveremos uma campanha 2020 extraordinária. Porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. É por isso que eu te oro, Jesus, já declarando que tudo dará certo, Pai. Que tudo está nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor é um Deus de surpresa. Que o Senhor irá nos surpreender, Jesus, durante esse ano. Não só aqui no Feliz Assum, mas de todas as igrejas batistas, Pai. E irá, Jesus, arrecadar muito mais, Jesus, dos 18 milhões de reais que necessita, Pai. Obrigada, Pai. Por isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nós, na tua presença, Pai, queremos te exaltar, te glorificar, dizer que o nosso Deus é o Deus maior do que qualquer outra coisa. Então que você adore ao Senhor nesta noite, dizendo que Ele fez milagres e Ele é o nosso Deus. Amém? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Oh, Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Não há o que. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, Ele é nosso Deus, é um Deus fiel. É um Deus todo-poderoso. Então, não há impossíveis para Deus. Ele é um Deus tremendo. É um Deus que faz milagres acontecer. Confie nesse Deus. Nas cinzas nos fez ressurgir. E nós ressurgimos. Estamos aqui. Todo o povo de Deus está aí. Alguns estão nas suas casas. Nós estamos aqui também, exaltando e adorando esse Deus tão maravilhoso. E Ele faz a gente passar. Não há impossíveis para Deus. Então confie que vai passar o que precisar passar, pois Ele é fiel. Ele não continua, Ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Amém? Você possa estar adorando também e dizer nesse instante: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com a minha vida, a minha história? Quem somos nós? Nós somos pó, somos nada diante da poderosa mão do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Então que você exalte o nome do Senhor e diga: eu sou como o vento passageiro, e Deus é fiel em minha vida e me guarda, e as misericórdias dele se renovam. Então que você louve conosco esta noite. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és.
vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Oh, 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 oh. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem somos nós, mas Deus é fiel e somos dele. Que você declare que você é de Deus cada dia mais. Amém? E vamos hoje declarar que somos adorador. Eu quero estar louvando esse hino e dizendo ao Senhor que nada pode calar um adorador. Nenhuma circunstância da vida pode calar um adorador. Que você seja um adorador do Senhor. Que nos momentos difíceis, às vezes a gente não consegue nem orar, às vezes a gente não tem forças nem para ficar de pé, mas adore ao Senhor, e nada pode calar um adorador. Amém? Que vocês possam estar louvando nesse instante. Adorado, tudo que sou, adorado. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, sei que lá estás. Se eu mergulhar o mais profundo mar, poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei,
adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Nada pode calar um adorador. Louvado seja Deus. Que essa seja a sua canção também. Que nada cale o seu clamor, o seu pedido. Nada impeça a sua vida. Assim como foi na vida de Bartimeu, aquele cego aquele homem cobrador. Tudo podia ser, não, o cego Bartimeu, né? Todos podiam impedir ele de ver o milagre que Deus podia fazer na vida dele. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas diziam: calem a boca, cego. Mas ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o milagre aconteceu, pois ele não se calou. Nós não devemos nos calar. Que a gente clame. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu pedido. Deus está ouvindo o seu coração. Quando você chora e muitas vezes não tem nem as palavras para chegar, mas Deus está no seu coração. Creia, tenha fé que Ele está ouvindo, e sua oração, seu clamor, sua súplica está chegando diante de Deus. Amém? Você possa estar continuando nesse espírito de adoração, e vamos continuar louvando agora. Oi. Que venhamos fazer dessa música uma oração. Às vezes, quando oramos, tanto em momentos bons ou ruins da nossa vida, às vezes nos faltam palavras para expressar o amor de Deus na nossa vida. Mas teu amor, tua misericórdia dura para sempre. Então, que venhamos fechar os olhos nesse momento e venhamos entoar e adorar em espírito e em verdade ao Senhor essa noite. Amém? Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti.
Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, eu sigo te buscando. Declare: majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Não há outro igual a ti, não. Tu és o único. Sim, tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Eu te louvo, eu te adoro. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Para você que está em casa, para você que ouviu do Senhor essa noite, eu venho falar de um só Deus que mudará a tua história, assim como mudou a minha, assim como mudou a cada um de nós. E que esse Deus chegue na sua casa essa noite e que Ele venha cuidar da ferida do seu coração, que Ele venha cuidar daquilo que te aflige tanto, daquilo que te preocupa, que Ele venha tirar o fardo e que você se sinta leve, assim como cada um de nós estamos aqui essa noite. E venha adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Eu vou lhe mostrar
mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Eu vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar as tuas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Que viemos declarar essa noite que somos milagres do Senhor, que somos luz nesse mundo, que venhamos declarar que mesmo que a gente passe pelo que a gente está passando hoje,
que a gente não venha perder a fé, que a gente venha olhar para o céu e olhar tudo que Deus criou e pensar como um Deus tão grande como esse, com amor tão imenso por nós, e eu me preocupando por algo tão pequeno. E às vezes a gente se preocupa por algo que a gente pensa que é tão grande, mas esquece que a gente tem um Deus maior do que qualquer problema que a gente passa aqui. Amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Declara, igreja. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Quando escolhi esse hino, Deus me fez meditar tantos livramentos que Deus tem nos dado, tanta coisa que Deus tem feito que a gente, às vezes, aos nossos olhos, a gente não tem enxergado. Tem livramentos que a gente até enxergou de uma certa forma, mas tem certas situações na nossa vida que
a gente pensa que é impossível acontecer. A gente deixa a nossa fé abalada, a gente se sente fraco. Então, eu quero dizer que aquilo que parecia impossível, aquilo que não tinha saído, aquilo que você acha que não daria certo na sua vida, Deus, o Deus do impossível, está conosco. Então, eu quero que você declare bem forte nesse momento: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a nossa sorte. Somos milagres, estamos aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Somos milagres do Senhor. Glória a Deus. Vamos assim? Amém. É muito bom sabermos que temos um Deus que muda as nossas vidas, que muda a nossa história, que transforma a nossa sorte em bênção. E todos nós que estamos aqui somos milagres de Deus. Cada um tem um milagre para contar, cada um tem um milagre para falar. E todos nós somos milagres porque sabemos que Deus, Ele cuida de nós, Ele nos ama. E eu quero falar justamente nisso, essa noite para você. Nós tivemos amanhã feriado, as pessoas parecem que estão meio preguiçosas, estão estendendo o domingo, parece que hoje nem é domingo, parece que hoje é sábado e que amanhã é domingo, mas eu quero levar você a refletir justamente nisso, que Jesus, Ele transforma a nossa história. Jesus, Ele transformou a minha história, Ele transformou a história das pessoas que estão aqui, talvez de você que esteja nos assistindo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 6 ao versículo 11. Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Amém? A palavra do Senhor nos diz: E os que haviam remido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhe respondeu: Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes partir. Amém? Vamos estar orando por essa palavra e eu queria que você nesse momento pudesse estar atento ao que o Senhor ainda tem a falar a você nessa noite.
Pai amado, Pai querido, gracioso, bondoso, obrigado, Jesus, porque o Senhor fala aos nossos corações, porque muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nos achamos, ó Pai, indignos às vezes até mesmo do Teu amor, porque o Teu amor, Pai, Ele nos constrange. Somos falhos, imperfeitos e o Senhor derrama o Teu amor, a Tua graça todos os dias sobre as nossas vidas. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos Te pedir que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos compreendê-la, Senhor Jesus, e colocá-la em prática em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui, que essa palavra vá de encontro a cada coração, que encontre terra fértil nos corações que aqui estão, como também aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela rede social. Faz, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo direcione. Enquanto a mim, serva Tua, venha ungir os meus lábios, para que aquilo que eu venha falar aqui seja da Tua vontade, que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer neste lugar, que toda a honra, que toda a glória seja dada somente a Ti, Pai. Pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Jesus, Ele transforma a nossa história, né? Muitas vezes a gente se pega, né? Nós percebemos que domingo passado eu falava sobre o tempo, né? Que há um tempo perfeito para debaixo dos céus, né? Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. E muitas vezes nós não percebemos o tempo em que estamos vivendo, né? Porque o ser humano, ele é ilimitado, ao espaço e ao tempo. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos, se eu soubesse, né? Se eu pudesse voltar atrás. Mas a oportunidade que passou, ela não vai voltar. E o que vivemos hoje não pode ser hoje, precisa ser aproveitado. Então muitas vezes a gente tem tantos momentos preciosos na presença do Senhor e a gente não valoriza, né? E aí é uma oportunidade da gente voltar, né? E vivermos hoje. A gente não pode voltar para viver o que passou ontem. A gente tem que valorizar o hoje. A gente tem que valorizar e aproveitar o que nós estamos vivendo. E Deus, Ele é o Senhor do tempo, né? O eterno, Ele é atemporal, porque não está sujeito ao nosso tempo humano. E a gente entende como Jesus, Ele transforma a história, porque Ele é o único que está acima de épocas, de gerações, de milênios, e também é o único que pode mudar a história. Você já parou para pensar que a vinda de Jesus aqui ao mundo, Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, isso por quê? Ninguém foi capaz de dizer antes de fulano, a história antes disso e antes daquilo, não. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele marca a história antes de Cristo, antes da sua vinda, depois da vinda de Cristo. E isso acontece porque Ele é único e só Ele pode transformar a história da humanidade. Mas eu quero levar você a refletir comigo nessa noite em alguns exemplos da Bíblia de histórias que foram transformadas pelo poder de Jesus, né? E nessa noite eu queria que você refletisse sobre esse poder transformador de Jesus na história. No início do culto, quando nós abríamos a campanha de missões nacionais, a irmã Luana trouxe o testemunho de um jovem que teve a sua vida mudada por Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente não precisa viver nas drogas, viver na prostituição, no alcoolismo, para dizer que nós temos uma vida mudada por Jesus. Jesus, Ele muda até as pequenas coisas que às vezes a gente acha que não faz diferença na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que costuma muito mentir, quando essa pessoa às vezes aceita Jesus e o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar nela, ele começa a se incomodar quando ele começa a mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Então a gente não pode entrar em concordância com isso. Ninguém pode servir a dois senhores, e isso é bíblico. Uma pessoa que muitas vezes era desonesta e ela passa a ver que aquilo era errado. E ela passa a entender que a honestidade também é algo que vem de Deus. Então Deus, Ele muda, Ele transforma histórias. E nessa noite
eu queria que você pudesse entender que Jesus muitas vezes ele transforma o ontem em nunca. E talvez você pare para pensar e diga assim, como assim Jesus pode transformar o ontem em nunca? Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 7, versículo 19. Miqueias capítulo 7, versículo 19. E eu quero ler com você, para que você possa entender o porquê que Jesus ele transforma o ontem em nunca. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu vou ler de novo para você entender o porquê que Jesus transforma o ontem em nunca. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Talvez você já tenha escutado, jogou nas profundezas do mar do Senhor, né? E às vezes a gente precisa fazer isso um hábito da nossa vida. Jogar algumas coisas nas profundezas do mar. Coisas que não são saudáveis a gente trazer à memória. Coisas que muitas vezes nos empatam, interferem de nós termos uma vida com Jesus. Mas a partir desse texto eu quero refletir com você sobre que muitas vezes a oportunidade que é perdida, um erro que talvez é cometido, uma palavra que ela é maldita, né? Ela é dita de uma forma que muitas vezes pode provocar até sofrimento, ou qualquer outra coisa que venha pesar do passado e muitas vezes assombrar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que vivem assombradas com o seu passado. E nessa noite Jesus está dizendo que joga no mar do esquecimento. É passado. Você não vai mais viver aquilo. Jesus, ele quer nos dar uma nova história. E tem pessoas que vivem adoecidas, pessoas que muitas vezes se martirizam, pessoas que muitas vezes se culpam, porque vivem pensando e são muitas vezes oprimidas pelo seu passado. E em nome de Jesus, nessa noite eu quero que você jogue o seu passado, porque ele passou, ele não vai voltar. Não adianta você pensar no erro que você cometeu, não adianta você pensar numa oportunidade que você perdeu, numa palavra que você pronunciou em um momento que você não deveria, porque ela não vai voltar. E a palavra de Deus diz nessa noite para cada um de nós que a gente muitas vezes deixa com que o passado ele venha assombrar a vida de muitas pessoas. Mas Jesus, ele é o único que pode mudar a vida humana, apagando o seu passado e perdoando os seus pecados. E aí talvez você diga, que conversa é essa, irmã Cíntia, missionária, você está dizendo isso? Como é que pode? Você não sabe do meu passado, você não sabe o que eu fiz, você não sabe da palavra. E eu não preciso saber, porque quem precisa saber é Jesus. Porque eu não posso mudar a sua história, mas ele muda. E aqui ele nos diz, no livro de Isaías, se você puder abrir, Isaías, e se você puder grifar na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Toda vida que o seu passado vier querendo lhe assombrar, muitas vezes o diabo querer lhe acusar, dizer você é isso, você é aquilo, você tem que ter uma nova conduta, porque você é filho de Deus. Não permita que o diabo lhe acuse de nada. Em Isaías 43, versículo 25, a palavra de Deus nos diz: Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos seus pecados. Amém? Escuta, irmão. Eu mesmo sou o que apago. Não é a irmã Cíntia, não é o irmão, não, é Deus que apaga. E ele diz que eu apago as tuas transgressões. Então não importa qual foi o pecado que você cometeu, se você se arrepende, se você tem Jesus no seu coração, ele diz nessa noite para você que ele apaga as tuas transgressões por amor de mim, e não lembro dos teus pecados.
Amém? Amém por Jesus não ser como eu e você. Amém? Porque Jesus muitas vezes, se fosse nós, a gente dizia, irmão, eu te perdoei, tá fazendo aquilo de novo? Tá fazendo a mesma coisa que fez e eu já havia lhe perdoado. Esqueça isso. Isso é um julgamento humano. Isso é um julgamento de quem gosta muitas vezes de falar da vida alheia, porque pense numa coisa fácil, é a gente resolver a vida dos outros. Não é verdade? É verdade ou não é? A gente resolve a vida dos outros assim. A da gente é uma dificuldade. Parece que está tudo embaralhado. A gente não consegue sair. É uma teia. Mas a dos outros, a gente costuma muito dizer. Se eu fosse fulano, eu fazia assim, assim, assim. Pronto, você dá o direcionamento todinho. Ei. Cuide da sua vida e do seu relacionamento com Deus. É isso que importa. E aqui eu quero trazer alguns exemplos que Jesus realizou essa mudança. Ele apagou esses pecados na vida de muita gente. Eu vou trazer 3 exemplos de mulheres, tá? De mulheres que tiveram a sua vida mudada, onde o ontem se transformou em nunca. Lá em João 4, versículo 7 ao 29, vai narrar a história da mulher samaritana. Eu acredito que você já tenha escutado falar sobre essa mulher. Essa mulher, ela tinha um passado, como todos nós aqui. Mas o passado dessa mulher era que ela tinha várias tentativas e erros, né? Com 5 homens diferentes. E além de se estar frustrando mais uma vez. Tanto que quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus diz, revela que conhece ela. E Jesus, ele nos conhece. Pode todo mundo que está lá fora não conhecer, mas Jesus, ele nos conhece. E quando essa mulher, que já tinha esse passado de várias tentativas frustradas, já tinha erros com 5 homens diferentes, e o que ela estava hoje ainda não era nem dela, ela continuava se frustrando, ela teve um encontro com Jesus. E lá em João 4, do versículo 7 ao 29, vai narrar essa história da mulher samaritana, desse encontro que ela teve com Jesus. E quando ela tem esse encontro com Jesus, meus irmãos, Jesus, o passado daquela mulher foi perdoado. Não importa como era a vida daquela mulher. Não importa quantos homens aquela mulher teve. Não importa como aquela mulher ela estava levando a sua vida. Ela teve um encontro com Jesus. E quando eu digo encontro, não é você esbarrar em uma pessoa e dizer, oi, tudo bem, como é que você está? É você se encontrar, sabe? É você encontrar Jesus. É você se encontrar na pessoa de Jesus. É você saber e ter a identidade de filho de Deus. E isso é muito maravilhoso. E aconteceu isso na vida daquela mulher. A Bíblia não nos revela o nome dela e ela é conhecida como a mulher samaritana. Estava ali em Samaria. Mas outra mulher que a Bíblia narra a história... Lá em João, capítulo 8, do versículo 1 a 11, você vai ver a história de uma mulher adúltera. Uma mulher adúltera que estava sendo julgada, onde naquela época, as pessoas que eram pegas em adultérios, elas eram apedrejadas, Elas tinham a morte através do apedrejamento. E aquela mulher estava sendo julgada, e ela seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus... Ele chega naquele momento e ele lembra todas aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher que eles também eram pecadores. Jesus, ele lembra para aquelas pessoas que eles eram pecadores tanto como ela. E aí, quando Jesus ele leva as pessoas a refletir isso, de um a um, a passagem nos diz, dos moços aos mais velhos, foram soltando as pedras e indo embora. E a mulher lá no chão, quando Jesus ele se aproxima, cheio de compaixão por ela, ele diz, mulher, cadê aqueles que lhe culpavam? E ela disse, não ficou ninguém, Senhor. E ele diz, muito menos eu. Então Jesus, ele dá uma nova chance para aquela mulher recomeçar. Ela havia sido pega no erro. A sua sentença era a morte. Mas Jesus dá uma nova chance àquela mulher de recomeçar. A terceira mulher é uma mulher que você vai encontrar lá em Lucas,
Os evangelhos, eles estão repletos de curas, de encontros, de milagres. Mas lá em Lucas 13, do versículo 10 a 12, vai falar da cura de uma mulher que era encurvada. Essa mulher, há 18 anos, ela, segundo Jesus, o diabo aprisionava a vida daquela mulher. E ela andava encurvada. Ela não levantava a sua visão, né? Ela não podia nem sequer erguer o olhar para frente, porque ela andava de forma encurvada. Até que um dia essa mulher se encontrou com Jesus. E ela foi curada. O que era encurvado, Jesus endireitou. E aquela mulher pôde erguer novamente o seu olhar. Ela pôde ter a sua vida transformada por Jesus. Então eu quero dizer para você, irmãos aqui da igreja, vocês que nos estão acompanhando, nos assistindo, Jesus, ele transforma histórias. Jesus, ele muda. Jesus, ele apaga os nossos pecados, as nossas transgressões. E se Jesus é capaz de fazer isso, quem é capaz de nos julgar? Se é Ele que está sentado no trono da graça, diz: filho, eu perdoo os seus pecados, eu perdoo as suas transgressões. Então Jesus, ele pode sim transformar a história. E quando, meus irmãos, nós nos convertemos, o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que nós não tínhamos essa vida com Deus, ele é apagado da nossa história. E nós recebemos uma nova chance, uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que nova criatura nós nos tornamos. E Deus começa a fazer novas coisas em nossas vidas. Você já prestou atenção que lá em esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele só fala do novo. Novas coisas, nova criatura, nova pessoa. É novo. Deus faz tudo novo nas nossas vidas. E embora a gente tenha facilidade de lembrar de problemas, de defeitos, Jesus, ele é diferente. Porque quando a gente vai perdoar uma pessoa, a gente diz assim: eu perdoo. Mas às vezes na primeira oportunidade, quando a pessoa nos faz uma raiva, a gente parece que vai lá na gavetinha da memória, do perdão, procura a pasta da pessoa e diz assim: olha, está aqui. E aí eu quero lembrar você, 70 vezes 7 é para os fortes. Não é fácil não. É desafiador. Mas é o que Jesus nos manda fazer. E aí, por mais que Jesus, ele seja diferente de nós, ele esquece os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Preste atenção, irmão, eu não estou falando aqui que eu vou sair fazendo tudo errado de toda forma, porque a missionária disse lá que Jesus disse que apaga minhas transgressões, a minha iniquidade, então eu vou sair matando, vou sair roubando, vou fazer... Não. Jesus, ele perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ele apaga os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Então, se você se arrependeu, não importa o que passou, Jesus te dá uma nova chance. Não importa o que passou, não importa o que você viveu, Jesus lhe dá uma nova chance. Amém? Mas outra coisa que nós precisamos refletir é que Jesus, ele transforma muitas vezes o amanhã em agora. Como assim? Jesus transforma o ontem em nunca e ele agora transforma o amanhã em agora? Sim. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, a parte B do versículo, ele vem nos dizendo: o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Sabe o que é aquilo que ainda não existe na sua vida? Aquilo que está sendo gerado em oração. Uma vez eu preguei sobre isso aqui. Eu disse: olha, você precisa começar a gerar em oração os seus sonhos, aquilo que você deseja. Você tem gerado em oração? Sabe, assim como uma mãe vai gerando o filho e tem um tempo de espera, a gente também precisa gerar algumas coisas em oração.
E Jesus, ele nos diz que Deus ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Talvez muitas coisas na minha vida e na sua vida ainda não existem, mas Jesus ele pode chamar à existência. Muitas vezes o sonho que está distante, uma possibilidade ou uma expectativa que muitas vezes foi frustrada, né? Deus ele pode realizar. E muitas pessoas, elas desistiram de planejar o seu futuro, né? Porque elas muitas vezes não conseguem mais acreditar que é possível alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, que algo possa dar certo na sua vida. Acontece muitas vezes porque já caíram muitas vezes na sua caminhada e olha para você e muitas vezes o julgamento do outro e acha que é indigno. Mas a partir do momento, meus irmãos, que nós estamos com Jesus, nós não andamos mais sozinhos. Jesus, ele nos levanta, ele nos ajuda a continuar. Nós iniciamos um mês de setembro, intitulado como Setembro Amarelo, um mês onde a campanha mais forte contra combate ao suicídio. E pessoas têm morrido sem conhecer a Jesus. Pessoas têm olhado para a sua vida e não têm visto perspectiva nenhuma, não têm visto razão para viver e muitas vezes tiram a sua própria vida. E quem somos nós para julgar? Você está aqui nesse mundo para ser agente de esperança, de transformação. Você precisa chegar com a palavra antes que o suicídio chegue na vida daquela pessoa. Antes que aquela pessoa ache que não tenha mais expectativa de vida. E eu quero falar para você que está nos escutando agora. Jesus, ele pode transformar a sua história. Jesus, ele pode transformar o seu quadro. Jesus, ele pode liberar cura na sua vida. Não importa se você está no mais profundo quadro de depressão. Não importa se você está no mais profundo quadro de crises de pânico, de ansiedade. Eu quero dizer a você que Jesus pode mudar a história da sua vida. Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês de pessoas onde Jesus, talvez essas pessoas que eu vou falar agora que estavam na Bíblia, elas olhavam para a sua vida e elas não viam mais perspectiva de futuro. Talvez elas olhavam para a sua vida e diziam assim: eu não tenho mais razão para viver. A minha vida não é uma vida boa. Eu vivo sofrendo, eu vivo com uma enfermidade, eu perdi as pessoas que eu amo, eu perdi o meu amparo. Mas Jesus, ele chegou na vida dessas pessoas, como também Jesus, ele pode chegar na sua vida. A primeira pessoa que eu quero falar, a história dela é narrada nos evangelhos, mas lá em Marcos capítulo 5, versículos do 25 ao 34, vai narrar a história de uma mulher, a Bíblia não nos diz o nome dela, e ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Eu particularmente gosto muito dessa história. Já preguei sobre ela várias vezes e todas as vezes Deus me fala de uma forma diferente. E essa mulher, para quem nunca ouviu a história dela, há 12 anos, essa mulher, ela vivia com a enfermidade. Há 12 anos ela vivia com a enfermidade e ela lutava. A Bíblia nos relata que ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha e não tinha obtido sucesso. Ela pensava talvez que não teria mais tempo para continuar a sua vida. Agora eu quero que você imagine comigo. Uma pessoa que há 12 anos lutava contra uma enfermidade. Já havia gastado tudo o quanto tinha, com medicação, talvez, com médicos, com tratamento, e nada curava essa mulher. Você hoje, escutando isso, pensando na vida dessa mulher,
Você acha que ela teria alguma expectativa de vida? Talvez essa mulher olhasse para o futuro e dissesse assim, eu vou ter um futuro tão bom. Não. Com certeza essa mulher ela vivia amargurada. Ela vivia triste pela situação que ela vivia. Mas um dia, essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. Mas foi um encontro de uma forma muito especial. Porque ela usou a fé. Não foi um encontro que ela ficou logo face a face com Jesus. Alguém chegar e dizer assim, Jesus, essa mulher aqui, ela está à sua procura. E Jesus olhar para ela e operar um milagre. Não foi assim. Jesus passava e por onde ele passava havia uma multidão e o comprimia de todos os lados. E a Bíblia nos relata que essa mulher se arrastou. E a fé dessa mulher era tão grande que ela dizia assim, eu quero somente tocar na orla das vestes dele. Porque eu sei que se eu tocar, eu serei curada. E assim aconteceu. Aquela mulher, ela foi se arrastando. Agora imagina aí o quanto ela sofreu. Você ir se arrastando em meio a uma multidão, deve ter sido pisoteada. A Bíblia não nos relata todos esses detalhes. Mas imagine, Jesus vai passando, há uma multidão comprimida de todos os lados e ela ia se arrastando e ela toca nas vestes de Jesus. E na hora que ela toca, a Bíblia diz que na hora sai poder e ela é curada. É algo tão extraordinário e tão lindo que acontece na vida dessa mulher, porque quando a gente está doente, que a gente vai para o médico, que o médico passa um tratamento, a gente vai se curando gradativamente, né? Aos poucos. Mas a Bíblia nos diz que a mulher, ela viu que imediatamente ela foi curada. E aí, Jesus para e diz, alguém tocou em mim. Seus discípulos não entendiam a sensibilidade de Jesus. E dizia, como o Senhor pode dizer isso, mestre? A multidão aqui, todos comprimindo. E ele disse, mas foi um toque diferente, porque de mim saiu o poder. E a mulher constrangida, trêmula, ainda sem talvez acreditar no que estava acontecendo, se apresenta até Jesus. E aí sim, ela fica frente a frente com Jesus. Jesus, ele mudou a história daquela mulher. Aquela mulher que talvez olhasse para o futuro e não via perspectiva nenhuma. Jesus mudou a história dela. Mas outro exemplo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, que fala sobre uma viúva, a viúva de Naim. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Naim não é o marido da viúva, tá? Porque tem muita gente que fica pensando assim, a viúva de Naim, então Naim era o marido dessa mulher. Naim era a cidade que essa mulher vivia. Ela não era viúva de Naim. Ela ficou conhecida como a viúva de Naim, porque era viúva da cidade de Naim. E aí, essa mulher viúva, ou seja, ela tinha perdido quem? O seu marido. Naquela época, não tinha INSS. Não tinha auxílio, pensão por morte. Não tinha. E as mulheres daquela época, elas eram mulheres que o marido era o provedor, era quem sustentava, era quem dava o amparato mesmo. E aí a história nos diz que aquela mulher, ela já era viúva. Ela já tinha perdido o seu marido. Mas a história, ela vai focar porque aquela mulher, ela perde o seu único filho. Naquele tempo, talvez você pense assim, mas eu conheço um monte de gente que perdeu o marido, que perdeu o filho. Tá. Mas naquele tempo, sabe o que é que significava para aquela mulher? Que aquela mulher, ela estaria designada a mendigar para ela sobreviver. Ela já não tinha seu marido, o único filho que ela tinha, que poderia lhe amparar, havia morrido. Então, ela estava destinada a mendigar para sobreviver.
A Bíblia nos fala que ele estava no caixão. Era um cortejo, era um enterro. A Bíblia não nos diz que foi... Jesus chegou quando ela recebeu a notícia. Não, o moço estava no caixão e vinha um cortejo. E Jesus vinha também com uma multidão e para. E Jesus, ele para aquele enterro. E o mais extraordinário, eu acredito que todos que viveram isso ali ficaram boquiabertos e Jesus ergue o morto. Talvez, se acontecesse isso hoje na nossa frente, a gente saísse correndo, né? Ai, meu Deus do céu, o morto se levantou, né? Mas Jesus, ele ergueu o morto. E quando Jesus, ele ergue aquele morto, aquele rapaz, junto, ele também renova os sonhos daquela mulher. Aquela mulher que já era viúva, que já ia para o enterro do seu único filho, já estava destinada a mendigar. Ela olhava para o seu futuro, ela não via perspectiva nenhuma. E Jesus ergue aquele rapaz e renova os sonhos daquela mulher. Porque aquele rapaz estava vivo novamente. Ele poderia casar, poderia dar netos a ela, poderia viver com ela, ampará-la. Ele renovou os sonhos daquela mulher. Jesus pode mudar a sua história assim. Não importa se já está morto aquele sonho. Jesus, ele pode mudar. Mas, falando em morto, aí você faz como assim, irmã Cíntia? Não tem como a gente não falar de Lázaro. A Bíblia nos diz que Jesus, ele era amigo de Lázaro. Você tem amigo? A gente costuma muito dizer hoje que a gente tem colega, né? Que a gente não tem amigo. Mas Jesus, ele era amigo de Lázaro. E quando Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam avisar a Jesus que estava em outra cidade. Mas Jesus, ele não vai imediatamente. E para alguns ali, Jesus, ele chegou atrasado. Talvez para as irmãs Marta e Maria, quando elas se deparam com Jesus, meu Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Então a fala delas representa como se, Jesus, por que o Senhor chegou agora? O Senhor poderia ter chegado antes, eu mandei avisar. Só que Deus, ele não se atrasa. Lembra que domingo passado eu falava sobre o Kairós de Deus, que não é o nosso tempo. E Deus, ele não chega atrasado, porque ele tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E aí o milagre foi muito maior, porque ele não operou a cura em Lázaro, ele o ressuscitou. Então, eu quero dizer a você que somente Jesus, ele pode trazer, ele pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha dúvida, né? Se vai chegar onde você deseja, se você vai realizar os seus sonhos. Talvez você pense que você está sozinho, que você não tem forças. Mas eu quero dizer a você que se Jesus estiver com você, tudo é possível. Então, não importa o quadro que você esteja, não importa o que você esteja vivendo. Esse período não de quarentena, esse ano de 2020, ele tem sido um ano muito desafiador para muitas pessoas, inclusive para mim. E quanto mais, lá em Tiago, quando ele nos diz que a perseverança, ela produz esperança, é tão real. Porque quando nós vivemos situações que pensávamos que nunca nós iríamos viver, a gente começa a entender como é que Deus trabalha, como é que Deus faz com que nós possamos depender somente dEle. Talvez você olhe para a sua vida e veja tudo dando errado.
Talvez você olhe para frente e não veja, não tenha perspectiva de sonhos, não tenha perspectiva de muita coisa. Mas Jesus, Ele pode mudar o quadro da minha vida, o quadro da sua vida. Lá em Hebreus nos fala que a própria fé, ela tem o poder para trazer o futuro para o presente. Então, eu queria que você creia que Jesus, Ele pode fazer o seu futuro acontecer. Não pense que os seus sonhos morreram. Não pense que a situação que você está vivendo é uma situação que vai ser permanente. Muitas vezes, o choro, ele vai ser só uma lembrança. Só uma lembrança do que você passou, das lutas que você viveu. E deixa eu dizer uma coisa. As lutas que você vive, só você sabe que você vive. As lutas que você enfrenta, só você sabe o grau e a profundidade que isso causa em você. O impacto. As suas lutas são suas, mas deixa eu dizer uma coisa para você que Deus tem me ensinado nesse período. Ele luta comigo. As nossas lutas pode não ser a luta do seu pai, pode não ser a luta da sua mãe, pode não ser a luta do seu marido, pode não ser a luta do seu namorado, pode não ser a luta do seu melhor amigo, mas na sua luta é a luta de Deus. Ele luta com você. E todos os dias saber que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas é motivo para que nós possamos agradecer. Hebreus, ele nos diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, todos esses exemplos que eu falei para vocês, foi um ontem. Mas ele é o mesmo que opera hoje. E ele é o mesmo que opera amanhã, porque ele está acima das épocas, das gerações, dos milênios. Então, creia. Nós somos limitados diante de um tempo, diante de um espaço, mas todas as nossas limitações, elas foram vencidas por Jesus. Todas as nossas limitações, elas foram vencidas por Jesus através do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você e que nos dá poder. E aí ele diz, até os confins da terra. Ou seja, rompendo os limites para os nossos sonhos. Então, através de Jesus, o seu passado, não importa o que você fez, ele é apagado pelo perdão. E o seu futuro é realizado. A gente pode ver isso através da ressurreição da pessoa de Jesus. Então, se a sua história de vida se tornou um rascunho, sabe? Tem muitas pessoas que olham para a sua vida e dizem assim, nem eu entendo. Então, se a história da sua vida ela se tornou um rascunho rasurado, sabe quando você escreve uma coisa e diz assim, peraí que eu vou passar limpo. E você joga, porque era um rascunho. Não era o original. Era um ensaio. Então, muitas vezes, tem pessoas que estão olhando para a sua vida hoje e vendo como se sua vida fosse um rascunho rasurado. E aí, por ser um rascunho rasurado, você parou de escrever, você não tem mais forças. Você olha e diz assim, minha vida não tem mais importância. Ela é um rascunho rasurado. Mas eu quero que nessa noite, saiba que Deus, ele pode fazer isso. Ele dá uma nova página, uma página em branco. Uma página pronta para ser redigida, para ser escrita. Então eu quero dizer a você que está nos assistindo, manda
o directzinho para todo mundo que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Você pode salvar vidas. Pessoas que estão olhando para a sua vida e estão olhando como um rascunho rasurado. E nessa noite Deus está dizendo que pode dar uma nova página para ser redigida. Não importa o passado, não importa o que essa pessoa está vivendo, Deus, Ele pode mudar. Então deixe Jesus ser o transformador da sua história. E quando nós deixamos Jesus transformar a nossa história, Ele entra na nossa vida e Ele muda todas as coisas. Jesus, Ele quer transformar a sua história. Então deixe Ele fazer isso. Amém? Que essa palavra, ela fique no seu coração e que você não esqueça disso. E quando o passado vier lhe assombrar, você diga: eu sou filha de Jesus. Ele pagou um alto preço por mim na cruz. As minhas transgressões, os meus pecados, Ele jogou nas profundezas. Ele apagou. Jesus, Ele tem uma nova história para você. Não desista de viver. Não desista da vida e dos sonhos de Deus. Deus tem muito a realizar na sua vida, através da sua vida. Quando você pensa que é o fim, quando você pensa que o rascunho já está todo rasurado, Deus, Ele vem e faz uma nova história para você. Então creia na nova história de Deus. Não desista dos seus sonhos. Não desista de você. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Você é precioso, você é preciosa, você é amado, você é amada. Talvez você olhe para o seu redor e você não veja que você é amado, que você é amada, mas Deus nessa noite diz: você é meu filho e eu te amo e eu dei a vida por você. Então, não desista. Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Você é importante para Deus. E Jesus, Ele quer transformar a sua história. Ele quer transformar a minha história. Ele quer transformar a história de cada um que está aqui. Então deixe ser transformado por Jesus. Amém? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Ó Deus, como é bom, Pai, como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. Como é bom saber que, por mais que as circunstâncias que nos cercam sejam adversas, por mais que muitas vezes estejamos enfrentando problemas maiores do que nós, eles nunca vão ser maiores do que o Senhor, do que o Teu poder. E nessa noite, Pai, eu oro por cada vida que está aqui. Eu oro pelas vidas que estão nos acompanhando. Eu oro, Pai, por aquelas vidas que nesse momento estão com pensamentos suicidas. Que o Senhor chegue repreendendo em nome de Jesus, porque essas vidas têm valor para o Senhor. Elas são valiosas, Senhor, para Ti. Elas são, Pai, Sua imagem e semelhança. Jesus, repreende todo o espírito de suicídio, Pai, que bate em retirada em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que por mais falhos, pecadores que sejamos, o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe. E nessa noite que o Senhor esteja acolhendo muitas vidas, Pai. Que muitas se sintam acolhidas diante de Ti. Eu oro por aquelas pessoas que têm apresentado quadros depressivos. Eu oro por aquelas pessoas que têm apresentado, ó Pai, crises diante desse quadro de pandemia. Eu oro, Pai, em favor daquelas pessoas que não conseguem vislumbrar mais um futuro. Eu oro, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem poder para transformar vidas, porque o Senhor tem poder para transformar histórias. E assim o Senhor faz, Pai. Vai de encontro a cada coração. Não permita que o inimigo roube essa palavra da nossa vida. Não permite que muitas vezes o passado venha nos assombrar, quando na verdade nós somos os Teus filhos e filhas, e o que passou ficou para trás. O Senhor joga no mar do esquecimento. O Senhor apaga as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O Senhor coloca em nós o Teu selo, que é o Espírito Santo. Ó Deus, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por não desistir de tantas pessoas que aos olhos da sociedade é um imprestável, é um miserável, é um drogado, é um alcoólatra, é uma prostituta. O Senhor não desiste, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor está atento ao nosso coração, e só o Senhor contempla o íntimo do nosso ser. Ó Deus, então toca nas nossas vidas e faz com que nós entendamos que precisamos de Ti, somente de Ti. Que todas as demais coisas são supérfluas, não são tão necessárias, porque a Tua palavra nos diz que buscai primeiro. O Senhor nos dá essa instrução. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por não nos desampararmos nos momentos de desespero. Obrigado, Pai, por ser um Deus amoroso, gracioso. Um Deus que nos surpreende todos os dias. Um Deus que diz: filho, filha, eu estou com você. Se a sua história está rasurada, se a sua história é um rascunho rasurado, Deus nessa noite quer lhe dar uma página nova, uma nova história, uma nova vida.
Ele quer te dar. Em nome de Jesus. Amém. Eu não costumo fazer isso não, mas se você, os vídeos eles ficam salvos no Facebook, no Instagram, e eu quero que você compartilhe para o maior número de pessoas que você puder. Você pode estar salvando uma vida assim, você pode estar levando uma palavra de alento e coloca para o seu amigo, olha, assiste até o fim, porque Deus ele quer falar com você. Deus ele quer mostrar que você é importante, que você é valoroso, que você é especial. Não desista de ninguém. Porque Deus não desistiu nem de mim, nem de você. E por isso nós estamos aqui. Porque se hoje nós nos amamos, foi porque Ele nos amou primeiro. Então não desista. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, de servi-lo. Por saber que Ele cuida de nós, cuida da nossa igreja, dos membros. Nós temos orado por todos. E nós retornamos com os nossos cultos de oração presencial. E você pode estar conosco nas quarta-feiras, às 19h30. Nós estamos seguindo todas as recomendações. Tem o uso de máscara, tem o álcool em gel disponível assim que você chega. Não é nem a pessoa colocando, como é o nome disso? Que eu nem sei. Totem. Totem? Esse povo que é chique, totem. E lá você mesmo faz a sua limpeza, a sua higienização. As cadeiras têm mantido o padrão de separação. Então, não ache que aqui está a igreja e o corona está rondando, porque quem está aqui, quem acampa aqui é os anjos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Você vai para o supermercado, você vai para a lotérica, você vai para a rua, você vai para o trabalho, porque muitas vezes você acha que só o vírus vai estar na igreja. Então não deixa de cultuar a Deus, não. Sabe? São nesses momentos que a gente tem que ficar mais próximo. É mostrar unidade. Eu oro a Deus e agradeço pelas vidas das pessoas que Deus tem operado cura. E nós não somos melhores do que ninguém. Pessoas da igreja, quando nós estávamos com os cultos só presencial em casa, pessoas mesmo da igreja, elas foram contaminadas, mas para a glória de Deus, elas foram curadas também. Ninguém está isento. Mas a gente não pode colocar no lugar. Nós estamos tendo todo o protocolo de segurança. E eu oro para que Deus... Espírito Santo queime no seu coração para que você tenha o desejo de ser unidade, de você ser igreja do Senhor. Daqui uns dias nós iremos parar com as transmissões. Iremos aumentar o número de pessoas. Iremos parar com as transmissões. E nós precisamos voltar à unidade. Longe e perto, ao mesmo tempo. Então, na quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração às 19h30. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso PGM dos jovens, ainda pela plataforma Google Meet. E no domingo, às 18h30, o nosso culto. E você é convidado a estar aqui, cultuando conosco. É muito bom quando eu vejo aqui os irmãos, a gente se rever, né? É muito maravilhoso. Então, eu quero agradecer a Deus. Pedir à igreja para se colocar de pé, nós vamos estar orando, finalizando assim o nosso culto. Agradecer a você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, te agradecer porque o Senhor nos trouxe esta noite aqui para te adorar, para te engrandecer. Deus, nós queremos te pedir que essa semana seja uma semana abençoada, Pai, segundo a tua vontade, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, Senhor Jesus, porque o nosso socorro vem do Senhor. E o Senhor nos diz nessa noite que o Senhor cuida de nós, a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor é o guarda do teu povo. Então, Senhor, guarda as nossas vidas, Pai. Nos protege, Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de sono reparadora. E que dia de amanhã, se for da tua vontade que o tenhamos, que seja embaixo da tua glória e da tua proteção. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe.